Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! A obediência de Noé. A Arca da Salvação. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos mergulhar nas águas de uma das maiores e mais impressionantes histórias da Bíblia. A jornada de um homem chamado Noé. Ele provou que a verdadeira obediência não é fácil, mas é o único caminho para a salvação. Essa aventura nos ensinará que mesmo quando todos ao seu redor estão fazendo o mal, a fidelidade a Deus sempre fará a diferença entre a ruína e a redenção. Introdução ao herói e o conflito milênios atrás. A Terra estava em uma situação desesperadora. A humanidade, criada à imagem de Deus, havia se corrompido de uma forma terrível. E a maldade não era mais um acidente. Ela era a regra. O mundo estava cheio de violência, opressão, e a palavra de Deus diz que os pensamentos dos homens eram maus o tempo todo, cheios de violência. O coração humano havia se tornado um ninho de planos perversos. E Deus não podia tolerar a injustiça e a maldade sem limites. Deus voz em off, com pesar: destruirei da face da terra o homem que criei, porque me arrependo de os ter feito. O juízo era inevitável. No meio desse caos, havia um único farol aceso: Noé. A Bíblia o descreve de uma forma única, dizendo que ele achou graça aos olhos do Senhor. Enquanto todos viviam para o prazer e a violência, Noé escolheu andar lado a lado com seu Criador. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, e andava com Deus. Sua vida era o primeiro estágio do conflito: o homem justo contra um mundo ímpio. Até essa revelação, chamado um dia, Deus falou diretamente com Noé, revelando o decreto solene. Deus voz solene: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. A notícia era avassaladora, mas em sua misericórdia infinita, Deus providenciou um meio de salvação com a missão mais monumental da história. Deus com precisão: faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida menos-a em compartimentos e revista menos a de piche por dentro e por fora. Deus forneceu as especificações exatas: mais de 130 metros de comprimento. Um navio gigantesco. Noé, um homem do campo, foi chamado para construir a maior embarcação do mundo em um lugar seco. O desafio era o tempo décadas, a mão de obra e o escárnio que viria. Mas a Bíblia registra o ato heróico, e Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Assim o fez. Essa é a chave da história: obediência total e imediata. A construção e o escárnio. A construção começou. Noé, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, trabalhando dia após dia, serrando, martelando, aplicando piche. O ruído era constante, e a arca crescia como uma montanha de madeira no meio do seco. Os vizinhos passavam e paravam para zombar, vendo a construção como loucura. Vizinho, em voz de escárnio: Noé, o que você está construindo? Uma casa flutuante. Não vemos uma nuvem de chuva há anos. Vizinho 2 rindo alto: ouvi dizer que ele acha que vai chover tanto que vai cobrir o mundo. O velho ficou louco. Noé, porém, era um pregador da justiça, e a cada martelada advertia as pessoas. Ele estava, literalmente, construindo a salvação de sua família, à vista de um mundo que escolheu perecer. Por mais de 100 anos, a arca foi o testemunho da paciência de Deus. Eles podiam ter se arrependido, mas escolheram o escárnio. A arca ficou pronta, e o silêncio da conclusão da obra foi quebrado pela voz de Deus. O milagre da entrada ao juízo estava sobre a terra, mas veio o chamado de misericórdia final. Deus voz de comando: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A obediência de Noé garantiu sua salvação. O segundo milagre começou: a procissão dos animais. Uma grande e impressionante variedade de animais menos aves, répteis, gados
e feras. Marchou em pares, em perfeita ordem, guiados por um instinto divino, entrando na imensa construção de madeira. Os vizinhos observavam em silêncio e terror crescente. Noé e sua família entraram. Por fim, todos estavam dentro. A Bíblia diz algo poderoso. Então o Senhor fechou a porta por fora. Deus selou o juízo protegendo Noé. A janela da oportunidade estava fechada, e o céu escureceu. O juízo e a redenção. As fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. Foi um dilúvio sem precedentes. Pessoas correndo em pânico, enquanto a água subia rapidamente. Destruição. A violência e a maldade do mundo são lavadas pela água do juízo. A arca, que antes estava estática, começou a flutuar, sem leme nem velas. Ela estava totalmente sob o controle de Deus. Ela boiou por 150 dias. Finalmente, a água começou a baixar, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé soltou um corvo, e depois uma pomba, que voltou com uma folha de oliveira nova no bico, o sinal da esperança. Quando a pomba não voltou, Noé soube que era a hora. Deus, voz de libertação. Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Noé e sua família saíram para uma terra nova, limpa. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar. Em resposta, Deus estabeleceu uma aliança. Deus, voz de promessa. Nunca mais a vida na terra será destruída pelas águas de um dilúvio. E o sinal dessa aliança foi o arco-íris, uma promessa colorida de que a misericórdia triunfou após o juízo. A história Seleção e aplicação Pequenos Heróis. Que a história de Noé e a arca nos ensinam? A prioridade da obediência. A obediência de Noé foi um projeto de décadas. Diante do escárnio, Deus nos pede para viver uma vida santa e justa. A aplicação. O herói verdadeiro diz sim, Senhor, a cada mandamento, mesmo quando os outros duvidam. Graça e justiça juntas. A arca era o símbolo da graça de Deus, a salvação em meio ao juízo. A aplicação. Hoje, a arca da salvação é Jesus Cristo. Ele é a porta, e Deus nos convida a entrar. 3. A fidelidade no chamado. Noé não questionou, ele agiu. A aplicação. Não importa o seu talento ou a sua idade. Se Deus te chamar para ser um pacificador, ou um filho, ou filha mais obediente, a única resposta aceitável é a obediência de fé. Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado. E aí, pequenos heróis, gostaram de navegar com Noé? Curta este vídeo. Se você entendeu que a sua obediência pode ser a arca que Deus usa para a salvação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Conclusão e oração. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus que nos dê um coração disposto a obedecer e a confiar em sua salvação, assim como fez Noé. Oração. Pai, nós te agradecemos pela vida e pela fé de Noé. Reconhecemos que o mundo está cheio de tentações, mas queremos ser justos e andar contigo, assim como ele andou. Perdoa-nos pelas vezes que preferimos a facilidade do mundo ao invés da tua vontade. Ajuda-nos a construir nossa vida sobre a rocha da obediência, a confiar em Jesus como nossa arca de salvação. Que o nosso sim a ti seja total e imediato. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a obediência a Deus não é um peso, é o projeto que garante a sua segurança eterna. Um grande abraço a todos. Até a próxima, pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.